Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um videozão aqui no nosso canal do BTG Trader. No dia de hoje a gente vai dar sequência aos nossos vídeos sobre perspectivas da Bolsa, até porque a história não se repete, mas ela rima. Bora lá? Bom, pessoal, colocando aqui na tela para vocês, então, um estudo que a gente fez aí sobre o retorno médio, né, mês a mês, a gente já vem acompanhando aí desde o ano passado e esse ano até aqui. Começamos novembro e o que esperar do mês de novembro para o nosso índice Ibovespa, com base nos dados estudados do passado. Bom, cheguei à conclusão, né, calculei aqui, né, a média, né, dos retornos e eu cheguei a uma média de retorno positivo de 2,6. É isso que a gente espera aí para o mês no índice Ibovespa, mês de novembro. Falando da média dos meses no terreno positivo, é esperado aí 7,93. Já no outro lado, a média dos meses negativos está em 4,78. Do estudo de mais de 30 anos, para ser mais exato, 31 anos, a gente teve aí 18 meses de novembro fechando no terreno positivo. Já no outro lado, 13 meses fechando no terreno negativo. E um desvio padrão de 8,59. Lembra que no mês passado, quando a gente fez a perspectiva sobre o mês de outubro, eu falei bastante sobre o desvio padrão? Aqui eu vou falar também, mas aqui o desvio padrão é um pouco menor do que a gente observou lá no mês de outubro. Aqui em novembro é esperado, como eu falei, 8,59. É um desvio padrão até expressivo e bem próximo ali da sua média histórica do desvio padrão do índice Ibovespa. E então podemos concluir que apertem os cintos, pois a volatilidade está contratada. Mas calma, a volatilidade ela te abre oportunidades também. Beleza? Bom, colocando na tela aqui o gráfico do retorno médio do Ibovespa, eu sempre bato nessa tecla que ele parece um U, né? Então ele começa bem expressivo em janeiro, vai caindo ali até junho e julho e vem uma inflexão bem expressiva ali para agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E a gente começa basicamente aqui 2 meses, esses últimos 2 meses são 2 meses bem importantes para ativos de risco aqui no nosso, não só no nosso mercado local, né? Lá fora também. Então a gente começa, digamos assim, com base nesses dados, você pode ter um certo otimismo, podemos assim, para a nossa bolsa. Colocando aqui a questão do desvio padrão, como eu comentei com vocês, bom, janeiro é um mês bem expressivo de retorno, mas também é um mês bem expressivo de desvio padrão, onde você tem uma volatilidade bem expressiva. Depois ele vai caindo ao longo do ano e volta a subir ali outubro, novembro, dezembro, então é por isso que a gente tem ali 8,59 de desvio padrão para o mês de novembro, como eu falei, volatilidade está contratada. E aqui é um comparativo entre o retorno médio do Ibovespa que a gente fez do estudo frente ao que esperar, ao que aconteceu na real, né, em 2023. E de setembro para cá a gente está bem alinhado aí com o estudo, onde você teve setembro fechando ali no terreno positivo, era esperado no terreno positivo. Outubro fechando no terreno negativo e era esperado no terreno negativo. Indo para novembro e dezembro, vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. E colocando o gráfico aqui do nosso índice Ibovespa na tela para vocês, meus queridos. Eu trago aqui então, vamos fazer essa análise técnica aqui do nosso índice juntos. Bom, coloquei aqui o índice Ibovespa no gráfico diário, basicamente acompanhando o movimento ali de 2023 até agora. Coloquei um índice de força relativa para a gente medir o momentum, né, a questão de aceleração da tendência. Coloquei médias e coloquei aqui o que eu estou acompanhando, né? Tanto as regiões de suporte, regiões de resistência e FIBO também. Vou dar alguns motivos por aqui, né? O porquê que está tanta coisa assim, né? Está na tela aqui. Beleza? Bom, a gente acompanha esse forte movimento de alta, basicamente de julho para cá, né? Meio de julho para cá, a gente trabalha mais nessa lateralidade, com viés mais de baixa, ou até mesmo para quem quiser usar um canal de baixa, ou até mesmo uma cunha descendente, que tem uma implicação altista. E recentemente a gente veio testar, né? Na real, a gente já vem testando nesse patamar com uma certa frequência, na real, desde o início de outubro, e foi testado agora no finalzinho de outubro, iniciozinho de novembro também, essa região aqui dos 112.500 pontos, que acaba coincidindo com a retração desta pernada aqui de alta, retração de 61,8, depende de onde você tiver tração, se tiver tração do topo até o zero, vai ser o 38,2, mas entenda, né, o racional da retração não necessariamente ficar tão preso ao certo ou errado, enfim, né, aquilo que faz sentido para você. Tá? Então eu tenho 61,8 aqui sendo testado como região de retração, eu tenho a média de 200, que é essa linha rosa na tela para vocês, atuando ali também nessa faixa dos 112 mil pontos como um ponto de suporte dinâmico por parte do preço. Eu tenho a região que foi testada várias e várias vezes e ele chega a fechar, depois ele volta e mostra uma reação bem interessante.
Se a gente olha para um intraday, tem uma cara de acumulação, dado o volume que a gente acompanha, né, no dia a dia ali que a gente está atento a isso. E também se a gente coloca para poder acompanhar, e que chama bastante atenção, é a divergência que vem mostrando aqui entre o preço e o indicador. O preço está mostrando preços mais baixos e o indicador está mostrando fundos mais altos, mostrando uma divergência, uma perda de momento, uma perda de aceleração desta movimentação de baixa que a gente está acompanhando. Isso é um sinal de alerta, não quer dizer que vai reverter, que, né, vamos virar e vamos subir infinito, mas sim um sinal de alerta para quem está pensando em novas vendas, beleza? Então, se a gente junta a divergência, o teste da média de 200, o teste da retração, eu entendo que o mercado está trabalhando com uma possibilidade de fundo sendo formado nessa região. E se o caso o fundo aqui seja formado, que é o que eu acredito, tá? Numa formação de fundo nessa região, por uma aceleração de altas novamente, rompendo as médias e quem sabe voltando para testar os 120, 123 mil pontos, são 2 pontos de resistência, como eu coloco ali para vocês, tá? Que é uma região de resistência do semanal que vem lá de 2022. Show? E caso ele falhe esse movimento, né, de confirmar esse fundo e tudo mais, ele acelere as quedas, ele venha a perder a retração, perde a média de 200 e acelera ainda mais, a próxima região de suporte que a gente vai encontrar é nessa faixa aqui entre, né, os 109.230 pontos e os 108 mil pontos mais ou menos, tá bom, pessoal? Bom, deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com o índice Bovespa com base, né, nesse estudo técnico, nesse estudo estatístico, né, do passado aí do nosso índice, se a gente realmente vai engatar um novembro ali positivo e um dezembro também positivo, encerrar ali o ano com o pé direito, né, encerrar ali com chave de ouro, digamos assim. Tá? Então, essa é a minha análise aqui que eu estou acompanhando do índice. Deixa nos seus comentários e também não esqueça de deixar o seu like, que ajuda bastante a gente por aqui. Bom, agora falando um pouco de câmbio, né? Falando um pouco do dólar frente ao real. O que eu espero para o mês de novembro para o dólar? Bom, fiz o mesmo estudo, só que com um período menor, né? Uma amostragem menor, por conta ali, né? Desde 94, né? 92, 94 para cá do câmbio, beleza? Bom, novembro a gente tem aí o esperado uma média também de retorno positivo para o dólar de 1,33. A média dos meses positivos é de 3,48. Já nos meses negativos é de 2,99. Aqui a gente tem um estudo de 24 anos, onde dos 24, 16 a gente fechou no terreno positivo. E no outro lado, a gente teve 8 encerrando ali no terreno negativo. E um desvio padrão de 4,11. Mas será que esse desvio padrão é um desvio padrão expressivo? Bom, a gente vai estudar isso mais para frente no gráfico que está por vir. Bom, olhando aqui o retorno médio do dólar, a gente vê um retorno aqui um pouco mais xoxo aqui no início do ano, estressa um pouco mais ali para agosto, setembro, depois ele, né, diminui um pouco mais essa frequência indo ali para o final do ano, mas ainda assim é esperado um retorno positivo em novembro de 1,33 e um negativo ali em dezembro de 0,87. Mas calma que dezembro a gente vai falar quando terminar novembro. Muita calma nessa hora. Bom, olhando aqui por uma questão do desvio padrão, tá, do dólar, onde você viu uma movimentação até um pouco mais calma no início do ano, estressa ali em setembro, depois ele volta a ter esse desvio padrão mais próximo aqui dessa média histórica, que está girando aí próximo desse 4,30, tá? Então é 4,11, próximo ali do 4,30, é até um desvio padrão aceitável para o câmbio. Lembrando, novamente, como eu falei, a volatilidade ela pode trazer oportunidade para vocês, seja para comprar, seja para vender, né, a moeda, beleza? Lembrando que aqui é um estudo feito do dólar frente ao real, não dólar futuro, beleza? Outra coisa que também eu chamo a atenção aqui para vocês, se eu coloco aqui na tela, é o retorno médio do dólar, onde a gente tem aí também oscilando bastante entre positivo e negativo. Desde agosto ali, onde era esperado, né, um retorno positivo, o dólar cumpriu. Setembro também era positivo, ele cumpriu. A gente teve agora em outubro, era esperado negativo e acabou fechando praticamente na estabilidade, né, 0,07. Então, meio que abriu, oscilou e fechou bem próximo de sua abertura, com uma leve valorização, beleza? E colocando aqui o dólar na tela para vocês, para a gente fazer essa análise técnica do dólar frente ao real. Bom, a gente veio de uma movimentação de queda, testou uma região bem importante de suporte ali, julho, agosto, que também coincide com aquela região aqui do índice, né, que foi o topo do índice. Então aqui foi quando a gente teve o fundo, né, do dólar, então para a gente ver esse movimento inverso entre um e outro, essa correlação inversa. Enfim, depois dessa forte movimentação de queda, deixou um sinalzinho de fundo, conseguiu recuperar, fez uma estrutura de alta, né, topos e fundos ascendentes, conseguiu quebrar essa movimentação de baixa que vinha, só que quando chegou lá no 5,20, acabou deixando também um sinal mais de exaustão, cansaço daquele movimento e passa por essa correção. Correção é essa que veio para baixo do 5, veio para perder as médias ali, tanto de 20, 250, e deixa um candle bem interessante por ali, tentando perder toda essa
estrutura de alta que a gente está acompanhando, esse canal de alta que a gente está acompanhando. E um ponto também importante que eu tracei aqui com vocês é essa movimentação de FIBO, tá? Eu peguei essa projeção, projetei para cima, 61.8, né, da cabeça do pivô, foi atingido lá em 5,1997 e desde então passa por essa retração. Bom, o que eu acho que é válido chamar a atenção por aqui, eu tô com uma visão um pouco mais baixista para o câmbio, tá? Altista para a bolsa, baixista para o câmbio para esse final do ano. Dado os dois, né, movimentos que a gente está vendo, dado o price action que a gente viu recente e o que acontece aqui para o câmbio. Caso ele venha realmente acelerar suas quedas, pontos importantes que eu chamo a atenção aqui para vocês, tá? Região do 4,88 e o 4,84 aqui, que são retrações desta pernada de alta, tá? E vale lembrar, se num fractal maior a gente está olhando que veio de uma pernada de queda e aqui teve uma recuperação, é de se esperar, né, que continue esse movimento para baixo, dado que isso aqui está iniciando uma nova tendência de baixa. Beleza? Bom, caso ele anule, não consiga perder essas regiões para baixo, não acelere a movimentação e volte a ganhar força, atenção no 4,13, no 5,13, 5,19 e depois, caso venha um estresse muito expressivo, 5,32. A gente sabe que o dólar ele é muito sensível a dados econômicos, falas de ministros de economia, enfim, preocupação fiscal no local, né, no caso, acaba estressando sim os juros, que acaba estressando moeda, enfim, tudo mais que a gente já viu por aqui, tá? Então isso acaba impactando sim nas análises por aqui. Vale lembrar que se a gente olha para o câmbio, na real, em questão de momento, né, em questão de índice de força relativa, ele está próximo ali daquela região de sobrevenda, não é nada muito expressivo, né, brigando ali mais entre o 40, 50, ali numa zona neutra, mas com uma inclinação mais baixista indo para o sobrevenda, tá? Dado o movimento recente que a gente viu no dólar. Tá bom? Então, é de acompanhar o dólar aqui, caso ele venha acelerar, como eu falei, 488, 484 e quem sabe voltar para testar toda essa faixa de suporte semanal que vem lá de trás, tá? Praticamente lá de 2022. Então, é um ponto que aqui tem memória, tem defesa, tem fluxo por aqui. A questão é quem vai ganhar essa briga, o comprador ou o vendedor, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça também de compartilhar com seus amigos e, principalmente, deixa nos comentários o que você achou, o que você acha pro dólar, o que você acha pro índice Bovespa. Dólar para baixo, índice para cima, enfim, comenta aí, vamos debater esse tema e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.